Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. E hoje o Senhor trouxe uma palavra que eu gostaria de ministrar sobre a cisterna da indiferença ou o manancial da relação. Esse é o título da mensagem de hoje, sobre cisternas e mananciais, a cisterna da indiferença ou o manancial que é por meio, então, da relação. E isso nós abrimos, se vocês abrirem a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, você verá justamente a palavra que nós iremos ministrar, mas antes dela, eu quero dizer que nesses tempos, aonde Jeremias estava vivendo, Israel estava passando por uma situação bem complicada. Israel já havia sido conquistada pelos assírios, e esses assírios então tomaram Israel e fizeram algo que tiraram o povo de Deus de Israel, a parte do norte de Israel, e fizeram eles migrarem para outros locais e colocaram outros povos no reino do norte. Então Israel foi extremamente enfraquecida nesse sentido e ela foi julgada, Deus permitiu esse tipo de julgamento diante de Deus na vida de Israel. Só que, neste tempo aqui, antes do profeta Jeremias, nós vemos então algo tremendo no reino de Judá sobre Ezequias. Ezequias era um rei extremamente temente a Deus. Ele derrotou Senaqueribe, orando, através de Deus enviando um anjo e derrotando milhões e milhões do exército da Síria que queria conquistar o reino do sul. Só que chegou um momento também que ele ficou doente, o profeta Isaías falou assim para ele, você vai morrer, mas só que Deus teve misericórdia, porque o rei Ezequias, no caso aqui, ele orou, e Deus deu mais 15 anos para ele de vida. No momento que deu 15 anos de vida, durante esse percurso, então veio a Babilônia visitar aquele rei, o reinado Reinado Sul, Judá, e ele mostrou toda a sua casa. Se você se lembra dessa passagem, se você veio no culto de oração, o pastor carioca pregou sobre isso, uma palavra tremenda, sobre essa passagem. Ele começou a mostrar todos os reinos, todos os locais, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele possuía, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele tinha de valor, e o profeta Isaías foi falar com ele assim, mas o que tu fez? E aí ele falou, não, eu mostrei aquilo que era meu, aquilo que eu possuo. O coração de Ezequias se tornou extremamente orgulhoso e soberbo, e da mesma forma Deus falou o seguinte, emitiu um seguinte julgamento, que a sua geração seria levada cativa para a Babilônia, e eles seriam feitos eunucos. E aí Ezequias falou o seguinte, muito boa é esta palavra. Olha só, irmãos, porque ele pensou, não vai acontecer comigo, a minha geração que se rale logo adiante. Foi mais ou menos isso que Ezequias falou. Então, logo depois de Ezequias, veio um rei, o pior rei de Israel, o maior reinado do reino de Judá, na verdade, que é o reinado de Manassés. Manassés foi o pior rei que já teve Israel, o povo caiu em idolatria. E esse era o problema justamente do povo de Deus, do povo de Judá, da idolatria. Logo seguinte veio Aminon, e logo depois de Aminon veio um homem chamado Josias. Josias. E esse Josias, ele achou um rolo do livro de Deuteronômio, e ele leu aquele livro, e ele entendeu que era daquela forma que os sacerdotes deviam agir dentro da casa do Senhor. Ele conseguiu, então, restaurar o rito dentro da casa, porém, o povo continuava idólatra. E logo, então, em seguida, veio Jeoacás, foi levado embora, Joaquim foi levado embora porque o povo de Judá entrou em guerra com o Egito veio e tomou, deportou esse rei, colocou o irmão dele, Joaquim, e depois veio Joaquim, seu irmão, e assim por diante, e assim as consequências cada vez piores e piores diante da nação, do povo de Judá. E é nesse período que nasce um homem chamado Jeremias.
e é sobre ele que eu gostaria de falar. Porque nesse período, o mundo tinha 3 grandes nações. Tinha a Síria, tinha o Egito e a Babilônia. E Deus levantou um profeta, justamente chamado Jeremias. Um homem comum de nós. Um homem jovem. Ele tinha aproximadamente uns 20 anos. Ele era de uma família de sacerdotes. Ele já tinha o seu emprego garantido. O sacerdote era sustentado pelo sistema religioso de Judá. Ele já tinha o seu emprego, ele já tinha a sua função, ele sabia o que fazer, ele sabia que ele tinha que ensinar a palavra de Deus, ele tinha que cumprir seus ritos. E era muito fácil, entre aspas, ser um sacerdote, apesar de ser extremamente cansativo. Mas Jesus, como sempre, tira a gente da zona de conforto. E ele chamou, então, não para ser sacerdote, mas para ser um profeta. Um profeta na mão do Senhor. E o profeta é aquela pessoa que Deus dá uma visão, que mostra algo para falar para aquela época, algo peculiar, algo para transformar, algo para exortar, algo para corrigir. O profeta, quando ele vem, ele é a boca de Deus. E agora eu pergunto para vocês, já viu um profeta falar alguma coisa boa? Só os profetas de hoje, né? Os profetas de hoje profetizam casamento, profetiza dinheiro, profetiza que tudo vai dar bem para você, que tudo vai ser restaurado. Os profetas de hoje só profetizam essas coisas. Mas os profetas do Antigo Testamento é aquele que é o dedo riste. E vinha e denegria e falava do pecado do povo, expunha aonde precisava ser mexido, aonde que precisava ser transformado, aonde precisava realmente ser mudado. Então, o ministério profético era diferente, porque naquele momento, ele deixou de ser sacerdote, ele deixou de ser sustentado pelo sistema religioso, ele tinha que depender de Deus para tudo. Um profeta depende de Deus para tudo, até para comer. Nós olhamos vários profetas na Bíblia, Elias, por exemplo, dependia dessa forma, e Jeremias também. Mas só que quando Deus chama um profeta, ou quando Ele nos dá uma vocação, ou quando Deus nos fala de forma íntima, com uma missão bem pessoal, eu quero dizer que não foi apenas para Jeremias, é para mim e para você também. Deus também está nos chamando para realmente nós termos um chamado especial. Porque quando Deus nos chama para sermos profetas, ou na verdade sermos homens posicionados, não profetas que dizem assim diz o Senhor, Deus. Não é esse profetismo que hoje eu quero trazer. Mas uma pessoa com visão, uma pessoa com identidade, uma pessoa transformada, uma pessoa que Deus vem fazer algo especial. Porque você, amados, foi chamado para fazer algo especial. Deus chamou justamente para pegar o Evangelho de uma forma muito peculiar, de uma forma muito genuína. Porque na multiforme sabedoria não existe nenhum outro Douglas. O Douglas é único. Apesar que tem um lá dos jovens também que chama-se Douglas, mas eu prefiro esse aqui. Amém? Então nós, queridos, temos uma identidade maravilhosa que Deus colocou sobre a nossa vida, e Deus falou com Jeremias, e Deus veio falar com ele. E eu acho tremendo quando ele foi falar com ele no capítulo 1, e Deus falou assim, veio a minha palavra, Senhor, e falou assim, antes que eu te formasse, eu te conheci, e te consagrei dentro do ventre da sua mãe. Olha só, você escutar isso da parte de Deus, está vendo que Deus está vindo primeiro restaurar as minhas emoções, restaurar a minha identidade, dizendo assim, tu és meu antes de tu existir. Eu sempre tive um plano contigo antes mesmo de você ser formado. Eu já olhava para você. Deus está mostrando que Ele é muito amado, Jeremias é muito amado. E todo crente que tem uma identidade bem firmada, sabe que é amado por Deus. Amém? Você é amado por Deus. Aquilo que está falando aqui para Jeremias é para você também. Antes que eu te formasse, eu te conheci e te consagrei dentro do ventre da tua mãe, e o tremendo, da tua madre, e te santifiquei para você ser profeta nas nações. Olha só. Opa, então Deus me chamou, Deus me consagrou, me chamou, me consagrou e vai me santificar. Pronto, a obra está pronta para fazer alguma coisa. Amém? Deus vai realizar alguma coisa. Só que como Jeremias, somos nós. Porque a gente
que está pregando o evangelho, quando tomamos uma posição, ou vamos fazer alguma coisa para o Senhor, a gente se acha um nada. É verdade ou não? Você não se acha incapaz de pregar o evangelho às vezes? Quando eu vou me escutar pregando assim, eu fico com vergonha. Eu me acho horrível. Eu tenho medo de julgamento. O que eles acharam? O que deixaram de achar? Às vezes as críticas podem me afetar. E Jeremias, ele falou algo engraçado? Não, é humano. Não, ele falou assim, mas eu sou apenas uma criança, eu não sei nem falar, eu nem uma boa dicção eu tenho. A gente fala assim, eu não sei nem o português direito, eu tropeço nas palavras. Aqui o Jeremias está falando a mesma coisa, se achava incapaz. Só que Deus, ele falou o seguinte, não digas que você não possa falar, não digas isso não, porque sabe por quê? Não digas que tu passas de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Olha só a obediência. E tudo quanto te mandar, você vai dizer. Então Deus, além de nos dar uma identidade, nos curar na nossa alma, Ele fia o ministério que colocou sobre as nossas vidas. Porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Ele fala o seguinte, vai lá e faz, que eu garanto. É Deus falando. Então nós não precisamos ter medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te sustento com o quê? Com a minha destra fiel, da minha justiça. Então, vai, não temas diante deles, no 8, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí, como o problema de Jeremias, da sua carência, porque ele era ruim de fala, vamos dizer assim, ele mesmo falava, Deus, eu sou muito ruim no falar, eu não sei falar. Amados, eu fico olhando quando eu vou falar meu português, eu como S, às vezes de falar somos, eu falo samos, e assim vai um monte de coisa que eu fico falando, assim que pelo amor de Deus, por favor Deus, muda um pouquinho, né? Me ajuda aí, pelo menos os S no lugar certo, dá uma graça aí, não é com vocês da mesma maneira? Será que é só comigo que acontece isso? Não, com vocês também, eu tenho certeza. E aí ele diz que Deus estendeu a sua mão e tocou nos seus lábios, consagrando a sua boca, para que tudo aquilo que ele viesse falar, fosse justamente uma profecia que viesse ser real, verdadeira e venha se cumprir. Então Deus, ele pôs a mão na sua boca, consagrando seus lábios, e aí, que eu acho algo tremendo, todo mundo fala que Jeremias era um profeta chorão, e era um profeta chorão, porque ele era um homem sensível às coisas de Deus, ele era humano, ele não deixou de mostrar o seu lado humano, mas ele era sensível. O profeta Jeremias, além de profetizar juízo, e dizer para aquele povo, além de vocês ter a consciência que Deus vai efetuar o juízo, você tem que aceitar esse juízo que Deus vai fazer, e por um período bem grande, Deus ainda dá para ele, então, um caráter bem firmado. Amado, tudo aquilo que nós adquirimos da parte de Deus vem dele. Não tenha medo, porque olha só que Deus fala para Jeremias, está falando para nós. Olha, ponho-te neste dia, agora, revelação de Deus, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Deus, ele fez um homem forte, que a sua palavra era firme, e que aquilo que ele viesse a falar, por causa da visão que Deus daria a ele, ou estava dando a ele, além de um caráter, de uma consciência de que ele era amado por Deus, Deus santificou os seus lábios, deu uma ajudinha, um upgrade no seu falar, Deus falava por meio da sua boca, mas ele deu um caráter bem firmado. Amém? Essa é a primeira fase do profeta. De que, como Deus nos chama para realizar uma grande obra, e Deus te chamou, Deus nos chamou para isso, queridos, Deus te chamou para isso. Não se sintam perdidos na casa de Deus, não se sintam frustrados na casa de Deus, receba a visão do Senhor, o chamado do Senhor, porque você é muito importante nesse processo todo. Deus conta contigo, Ele quer te usar. Deus toca os teus lábios da mesma forma, Deus te dá uma visão, Deus te dá um propósito bem definido. Este ministério tem um processo bem definido, tem uma visão bem definida. Nós temos que andar em obediência a tudo aquilo que Deus tem nos dado. Aí veio a palavra do Senhor pela segunda vez a esse profeta, e Deus, ele dá uma visão de uma amendoeira. Uma amendoeira. Vamos ver? É isso aí mesmo? De amendoeira.
A amendoeira é a primeira coisa que floresce no início de cada ano. Então Deus estava falando assim, ó, eu farei de Israel florescer novamente a sua esperança e a sua glória. Amém? Então Deus, a primeira coisa que Ele nos mostra é que Deus tem uma obra de restauração, de um florescer, de uma nova unção, de uma nova graça, de um novo vigor, de uma nova vida para Israel. Temos isso para a igreja também? Deus, da mesma forma, está florescendo sobre a nossa vida e nos mostrando a toda a sua vontade, todo o centro do seu querer, que Ele vai florescer sobre nós. Só que depois Ele deu uma segunda visão, de uma panela com fogo, fervilhando, vinda do norte, entrando em ebulição, dizendo que o povo, por causa da idolatria, do orgulho, do seu pecado, ele vai ter que passar por um processo agora, que aonde que vai acontecer? O fogo, as provações, as tribulações virão sobre medida, às vezes sobre a vida do povo de Deus, sobre o povo de Judá, a fim de Deus julgar o quê? A idolatria, a carne. Amém? Essa é a visão profética, foi essa visão espiritual que Deus para esse profeta. Então ele deu uma identidade e deu um propósito. Vocês concordam comigo? Deus deu uma identidade firmada e deu um propósito. E Deus fala algo tremendo no versículo 12. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo para a minha palavra, para que tudo isso que eu estou falando sobre a sua vida venha acontecer, vai se cumprir. Eu velo pela minha palavra. Então todo o caráter, toda a transformação é porque Deus tem uma palavra que Ele já lançou desde a eternidade, que Deus abençoaria hoje a sua igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer sobre ela. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa palavra. Ele vela pela sua palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir ela. Não porque eu sou lindo, não porque eu sou bom, nada a ver contigo, é o plano de Deus. Antes que eu te formasse, eu te escolhi porque eu tenho uma vontade, eu tenho um querer, e eu vou cumprir a meu beneplácito, né? A minha maior vontade por meio da igreja, que somos nós. Amém? E aí, ele fala o seguinte no versículo 2, agora você cinge o teu lombo, vai, levanta-te logo e diz-lhe tudo quanto te mandar. E ele fala assim, não desanime, igreja, não desanime você, porque eu farei com que não temas na sua presença. Amados, não temas na sua presença. Muitos de nós, às vezes, temos medo de realizar a vontade de Deus. Mas Deus falou que ia colocar nele um espírito de intrepidez. Agora, não temas na sua presença, porque eis que ponho hoje por cidade, olha só o caráter dele, mais uma vez bem firmado. Eu ponho sobre você uma cidade forte. Ele chama Jeremias de cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá. No 19, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso aí é motivo de nós nos alegrarmos e realizarmos a vontade de Deus, porque Deus nos deu certeza de vitória. A nossa vitória, o Senhor já falou, amém? Iremos pisar a cabeça. Vocês não conhecem o louvor, né? Do nosso inimigo. Só canta música velha, né, gente? Meu Deus do céu. É isso que Deus está realizando. Aí chegou no capítulo 2, até o capítulo 25, o profeta Jeremias se levantou, somente ele profetizava coisas fortes. O resto profetizava só o que todo mundo quer escutar. Amado, você quer escutar o que precisa ou o que você quer escutar? Pergunto para você. Se você for pedir da parte de Deus, Deus, fala o que eu preciso ouvir ou as coisas agradáveis, o melzinho que eu quero escutar? Agora viu o profeta Jeremias. No capítulo 2, Jeremias, então, ele começa a falar uma profecia. E nós vamos ler aqui. E veio a mim a primeira exortação. A primeira exortação que Deus enviou ao povo de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti
da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus despossórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos que os devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então a primeira coisa que Deus começa a fazer é exortar a voltar ao quê? Ao primeiro amor. Eu quero trazer você à memória aquilo que te dá esperança. Quem aqui já é, vamos dizer, igreja de macaco velho de igreja, assim, já está anos e anos aqui de igreja? Conhece Deus faz tempão mesmo. Deus ele começa agora a lembrar os princípios em qual você vivia da graça do Senhor. Te lembra no início da sua vida espiritual, do teu entusiasmo, como você era entusiasmado? Você vinha para a igreja assim, ó, acabava o culto de domingo, já não está, Deus, por favor, não vejo a hora da próxima reunião. Você não se lembra quando você era feliz e tinha prazer? Tudo que você recebia aqui, você via que era Deus falando e você recebia de bom grado, não havia nenhuma resistência? Se lembra quando você via na casa do Senhor, você tinha prazer, tinha felicidade? Porque aqui o Deus ele clama a Jerusalém, lembra-se no começo do nosso relacionamento, da nossa mocidade, como o nosso relacionamento era intrínseco, como era amável. 2 namorados, bem felizes da vida, Deus e Israel, Deus e a igreja, Cristo e a igreja, bem felizes, você e Cristo Jesus, tudo no Espírito Santo era motivo de alegria. No começo do seu namoro, por exemplo, tudo que tua esposa falava, você ria, era motivo de riso. Ai, que lindo, amorzinho, que palavra meiga. Tudo que ele falava te encantava. Às vezes teu namorado falava umas piadas que você ria no namoro e hoje você não ri. É verdade ou não? No começo você, eu não vejo a hora de vê-lo. E hoje? Como é que é? Por favor, tira essa tranqueira perto de mim. Não? Então ele faz assim, Jesus vem falando, Senhor, do prazer, Deus vai lembrando do prazer da adoração. Como era sincero, como era genuíno, como era entusiasmado. Era fácil chorar, era fácil derramar, era muito fácil, tudo muito fácil. Eu me lembro no começo da minha fé, Deus teve misericórdia de mim, eu morava dentro da igreja. Eu não tinha onde morar, Deus me colocou como zelador da igreja. Eu fiquei acho que 1 ano morando dentro da igreja. E botava louvor, fazia que nem o pastor Robson, né, e limpava as cadeiras, uma por uma, esfregava o chão, era toda semana. Eu pintei aquela igreja, que era um pavilhão um pouquinho maior do que esse aqui, pintava sozinho, feliz da vida, pintando, adorando o Senhor. E de noite era vigília, toda noite era vigília, e orando, e expulsando demônios, fazendo um monte de coisa. Era uma felicidade no Senhor. Eu não cansava. Vigília de 24 horas que tinha, eu ficava a madrugada inteira, era uma escalinha, mas não, eu queria estar lá, queria estar orando. E o dia que eu tinha menos cansaço era o dia que eu fazia vigília. Essas experiências maravilhosas, renovadoras de Deus. Coisas tremendas. Férias, em vez de ir para casa, eu ia para a igreja. Porque lá em Cachoeira era tipo uma matriz, e lá naquela matriz entrava às 8 horas da manhã e saía à meia-noite, todo dia escutando ministração, e não se cansava, eu queria sempre mais, e de noite orando, e vigília, e orando, buscando a presença do Senhor, falando com Ele, profetizando. Não podia ver um mendigo, queria abraçar o mendigo, beijava mendigo. Não podia ver uma prostituta e falava que Deus te ama. Era o primeiro amor, só que isso foi se esfriando. Eu estou me exortando aqui. Cadê as prostitutas? Pelo amor de Deus, me tragam para cá, porque elas precisam do Senhor. Me lembro o nome dela ainda, Cláudia, cheia do crack, mas Deus amava ela, como ama a gente também. São coisas que Deus vai brotando dentro do nosso coração. O primeiro amor, da entrega, da reverência, da alegria, da felicidade que você tinha, da vontade de estar junto, da sua humildade, tudo você aceitava, obedecia o pastor, não questionava nada. Hoje qualquer palavra todo mundo questiona, não é bem assim. Era o povo de Israel que estava se endurecendo.
cada vez mais longe, cada vez mais distante, cada vez mais religioso, mais apático, cada vez mais longe. Você era maleável à vontade de Deus, pronto para mudar, submisso e extremamente voluntário. Não podia ver algo na igreja que queria estar junto no movimento. Esse era o nosso primeiro amor. Alguém se identifica? Éramos nós, no começo da nossa fé. Israel era assim, andava no deserto, caminhava. Depois que começou a trocar o povo, morrer lá, depois dos espias lá que deu tudo errado, o povo de Israel começou a ter prazer de andar na presença de Deus, dependia do marido, o marido levava no deserto e confiava no marido. Não, marido, você está me levando, Cristo, Deus, está me levando no lugar certo, é confiança plena. Hoje o marido toma uma decisão, a mulher é a primeira que diz não. Ou o homem também, não concorda com a mulher, não entra em acordo nunca. Vamos ficar brigando com Deus até quando? Havia concorde. Mulher, vamos sair, no começo do casamento, no namoro, vamos lá, vamos namorar, vamos sair, vamos para tal lugar, vamos fazer tal plano. Sonhavam juntos, tinham planos, tinham tudo. Hoje, meu Deus do céu, cadê os planos? Cadê a vontade? Cadê o desejo? Cadê o amor? Cadê a vontade de ter relacionamento? Foi apagando, foi diminuindo. Jesus amado, Senhor, acende o nosso fogo para Deus novamente. Acende novamente o fogo, a chama desse primeiro amor. E Deus, Ele vem falando, volta novamente a voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso 2:1-7, a igreja da igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1-7, era uma igreja que tinha crescimento, uma igreja que tinha exortação, uma palavra que tinha visão, mas Deus fala, eu tenho contra ti, porque você abandonou o meu primeiro amor. E Deus fala assim, arrependa-te e volta à prática das boas obras. Eu tenho a favor de você, que você odeia as obras do Nicolaítas, que é a obra da divisão. Eu tenho a favor de ti isso, que você não gosta de divisão no corpo de Cristo, mas eu quero que você ame. Uma igreja não apenas que conheça, que não venhamos apenas no culto, mas uma igreja que se ame. Porque senão virei contra ti, diz a palavra do Senhor, e removerei o que? O seu candelabro. O candelabro é a presença de Deus. Então, sem amor, sem estarmos juntos, não há afeto, não há carinho, não há transparecer de Cristo, não há testemunho. E remover o candelabro é a presença de Deus, sair daquele lugar. Imagina uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja que é uma geladeira, ou um freezer. Não! Somos uma igreja que nós devemos amadurecer a tal ponto que é onde nós temos que ter muito amor. Amém? A noiva que ama o noivo se prepara para se encontrar com ele sempre. No deserto, então a gente amava andar com ele, tinha dependência total, o amor era incondicional. Havia, amados, consagração no versículo 3, ele fala ali que Israel era santidade. Então quer dizer o quê? Havia consagração, havia exclusividade, havia dedicação, havia primazia, era o primeiro desejo do coração de Israel, era servir ao Senhor. No trono do coração, então, Deus estava onde? No primeiro lugar. Assim era Israel. Só que Deus, então, do versículo 4 até o versículo 8, Deus tem um lamento, Deus tem uma queixa. Vamos ler. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça vocês acharam, vossos pais acharam em mim, para que se afastem de mim, indo após a vaidade e tornando-se então levianos. E não disseram, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, sombra de morte, porque uma terra em que ninguém transitava e no qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil para comer o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança e fizeste então uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor?
e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Então Deus ele faz um lamento, uma queixa contra o povo de Israel. Um lamento, às vezes, de repente, contra nós mesmos, ou para a nossa frieza espiritual, ou a nossa indiferença, talvez. Porque muitos de nós, às vezes, pensam em desistir, porque nós não confiamos em Deus, nos processos espirituais, no cuidado dEle. E, às vezes, nós, então, nos entristecemos e queremos recuar. Queridos, Deus não te chamou você para recuar, mas chamou você para avançar. Então, a primeira queixa é que, no versículo 6, é que nós esquecemos do libertador. Olha só, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Não foi o próprio Deus, amados. Vocês se lembram que Deus tirou você do mundo? Não foi o próprio Deus que te deu a salvação? Não foi o próprio Deus que te salvou? Isso não é motivo para você exaltar e glorificar o nome de Deus? Você não foi escolhido, você não foi amado por acaso ao Senhor. Deus não tirou do mundo e te colocou na sua igreja. Nós não podemos de forma alguma esquecer do nosso libertador, porque Deus te trouxe libertação das coisas do mundo e colocou cada um de nós no reino do centro da sua vontade. Agora Deus nos chama de embaixadores, filhos de Deus sois vós. Nós não podemos esquecer do nosso libertador. E também nós não podemos esquecer do nosso protetor, de como Ele, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermo e de covas, por uma terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Então nós não podemos esquecer, durante todo esse processo espiritual, Deus tem sido nosso protetor. Deus tem te protegido, tem te guardado. Deus ele é zeloso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Deus faz você descansar. Então Deus ele nos trouxe proteção, e nós não podemos, Deus se queixa de Israel, se queixa da nação aqui de Judá, que eles se esquecem do protetor, se esquecem da proteção. E no versículo 7, nós vemos então que o povo esqueceu do quê? Do provedor. Eu vos introduzi numa terra fértil. Deus nos deu uma terra prometida. A vontade de Deus é uma terra fértil. O homem espiritual é uma terra fértil. Então, nós não podemos esquecer que tudo que Deus tem feito na vida, Ele tem nos provido de tudo. Não tem nos faltado é nada. Deus nos provê. Então Deus nos liberta. Deus nos protege e Deus provê todas as coisas. Amém? Glória a Deus, amado. Não está animando você? Se eu fosse escutar o Jeremias, eu estaria assim, Deus, por favor. Porque Jeremias, quando ele foi executar o juízo, ele falou assim, o juiz vai vir. Não tem como não vir. Mas se você aceitar essa disciplina que Deus vai fazer dentro do seu coração, em um determinado tempo, você vai ser restaurado. Haverá restauração sobre a sua vida. Aí no versículo 9 ao 13, Deus tem uma indignação, a indignação de Deus, amados. Dos versículos 10 ao 11, diz que os povos pagãos são mais zelosos e fiéis que o povo de Deus. Olha só, olha o que Deus falou. Olha o versículo 10 e 11. Portanto, passai a ilhas de Quitim e vede, enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Deus está falando o seguinte, os povos pagãos eram muito mais zelosos, eram muito mais devotos que o povo. Quando eu vi esse versículo aqui, quando vi esses versículos, eu fiquei, não, Senhor, por favor. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus criador. Como é que eu posso trocar o Senhor por qualquer coisa? Aí eu pergunto, quantas vezes nós deixamos de ir na igreja por motivos fúteis?
Quantas vezes? Por preguiça. Quantas vezes nós deixamos de congregar e ter comunhão, participar das coisas da igreja, porque você realmente, eu não quis, eu não quero. O problema é deles, é do pastor que se vire. Ou não vi num culto de quarta-feira, no domingo, não vem. Vem de estação em estação, uma vez a cada 3 meses para vir da igreja, e achando que desse jeito está tudo tranquilo. Quem já deixou de vir na igreja por causa de futebol? Fórmula 1? Carrinho? Por causa de novela. Tem povos pagãos, queridos, que eles não trocam por nada. Em Portugal tem um centro de idolatria, onde diz que as Maria lá, aquelas 3 meninas viram Maria, eles fazem peregrinação. Eles fazem promessa. Andam 300 quilômetros a pé para pagar a promessa. Idolatria. Mas são mais fervorosos do que nós, que moramos aqui do lado e às vezes não queremos vir para o culto. É verdade ou não, amados? E agora, queridos, será que a minha disposição, a minha adoração, motiva as pessoas, ou encoraja as pessoas a amarem a Deus? Quando eu vim para cá, uma das coisas que me chamou a atenção era a força, o vigor da adoração e da explosão do ânimo que essa igreja tem. Porque aquilo ali me motivou a estar aqui. Não foi isso que vocês viram também? De um pastor animado, de um louvor animado, de fervor, de força, de vigor, de alegria. Será que a nossa disposição motiva e encoraja as pessoas a amarem a Deus? Será que a pessoa que está olhando do teu lado, você louvando a Deus, pulando e cantando e pregando, tem sido um esteio na sua vida que você consiga admirar aquilo? Não é realmente isso que eu quero para mim? Amém? No versículo 12 ao 13, os céus agora eles ficam horrorizados e escandalizados. Sabe por que eles ficam horrorizados e escandalizados? Vamos ler aqui. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Deus falando para os céus. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Os céus, amados, eles ficam escandalizados, porque aquilo que foi criado, ou aquilo que foi gerado, a vontade divina, através de se manifestar aqui na terra, os anjos anelam fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Deus diz que aqui, os anjos olham para nós assim, com uma espécie de ciúme da gente, porque eles gostariam de estar no nosso lugar. Porque nós podemos adorar, porque eles ficam olhando assim, meu Deus, o próprio Deus habita dentro deles e se manifesta em glória e em verdade. Mas eles estão escandalizados porque eles estão negando isso. Porque nós estamos rejeitando isso. Às vezes, muitas vezes não querendo essa grande honra que Deus está nos dando, de servir e adorar e venerar e glorificar o seu nome. E o povo de Israel, Deus fala assim, e espantai-vos disso, ó céus, ficam horrorizados de tanta indiferença, ficam de tanto descuido, de tanto desprezo. Amados, nós não podemos ser uma igreja de desprezo. A igreja, se nós olharmos a igreja de Apocalipse 3, 14 a 22, a igreja de Laodiceia, é uma igreja morna, de águas mornas. Ela se achava rica, abastada, se achava a melhor igreja do pedaço. Mas Deus falou, na verdade, vocês são cega, nua, surda. Aconselho que compre colírio, para que vocês possam enxergar espiritualmente. Eu aconselho que vocês comprem ouro refinado, veste para que vocês possam vestir. Porque eles achavam que ela era a melhor igreja que tinha naquela época. Mas eles eram indiferentes, eram águas mornas, uma água insaloba,
uma água que não refrescava porque não tinha frescor, e não era uma água quente porque não trazia cura, não era terapêutica. E Deus nos chamou, amados, para fluir a unção, a graça do Senhor Jesus, para que venhamos saciar a sede das pessoas, para cumprir a vontade de Deus, para que as pessoas venham aqui e sejam curadas em nome de Jesus. Isto é uma igreja viva, e nós fomos chamados para isso. Por isso que Jeremias estava exortando o povo de Deus, o povo de Israel, porque eles eram levianos. E nós vivemos numa geração, às vezes, leviana. E nós não podemos nos enquadrar nessa mentira. Que haja fervor, que haja restauração dentro do nosso coração. E nós não podemos entrar nesse engano. Então, agora no versículo 13, vem o centro da mensagem. Porque quando a gente pensa simplesmente na nossa vontade, no nosso orgulho, nossa cisterna, amados, ela é maligna porque é uma cisterna da indiferença. O povo de Israel, em vez de buscar um relacionamento com o Senhor, ele apenas cavou um buraco para receber as bênçãos de Deus. Imagina uma igreja que só quer receber aquilo que Deus tem, mas não quer um relacionamento com aquilo que Deus é. Então eles querem tudo que Deus pode dar. Deus me abençoa nisso, me abençoa naquilo, mas não quer intimidade, não quer compromisso. Isso é cisterna. É uma cisterna onde a pessoa só pensa em si, quer trazer água só para si. Mas a palavra de Deus fala que é uma cisterna que ela é rota, ela é furada, ela é contaminada. Não uma cisterna que traz transformação. Cisterna é diferente de poço, de fonte. Porque no Velho Testamento nós vemos então Jacó, nós vemos os patriarcas furando poços e de lá saindo uma água. Mas Jesus promete que do nosso interior não apenas um poço seria, mas era um rio que fluiria dentro de nós. Então essa é diferente de cisterna e manancial. O que nós somos? O que nós queremos? O que nós estamos oferecendo? Deus nos chamou, amados, não para ser de forma alguma, né, uma cisterna rachada, que tem o quê? Vamos ver o que é cisterna. Cisterna representa escassez. A cisterna é uma espiritualidade limitada. A cisterna é a fonte da insatisfação, porque ele não consegue viver uma plenitude. A cisterna é um vazio existencial. A cisterna é viver sempre na decepção. Cisterna também serve somente para si mesmo. Representa o orgulho. Imagina você vem só pensando em você. Deus só me abençoa, só me abençoa. Mas para que você quer tanto ser abençoado se você não quer ser a fonte aonde Deus vai jogar a bênção para todo mundo? A bênção que Deus me dá é para servir as outras pessoas. Então, a cisterna também é água de baixa qualidade. Tudo isso é carne, é mornidão espiritual, é indiferença, é andar errante, sem visão, sem rumo, sem identidade, é sem propósito, é sem ser enviado, é apenas vir para a igreja para sugar. É tristeza, é estagnação, é apenas uma vida de aparência, é ser artificial, é a fonte da miséria, mais uma vez a fonte da frustração. Acho que até covei, não serve, não restaura ninguém, não tem potência, é uma cisterna em potência, é nociva, ela é impura, é um símbolo da procrastinação, é obra do esforço natural, é uma sanguessuga que só quer sugar, me dá. E Jesus mostrou que nós não estamos aqui para ficar sugando o sangue e a vida de ninguém, mas Deus falou que Ele dá a vida. Ele derramou o seu sangue para que o manancial pudesse estar sobre todo mundo aqui. Então eu não fui chamado para ser uma sanguessuga, mas dar a minha vida em favor das outras pessoas. Isso é uma vida de manancial. E o que é o manancial, amados? O manancial espiritualmente significa a pureza, o renovo espiritual, a plenitude, o contentamento, aquilo que é ilimitado, é a fonte do propósito, a fonte da abundância, é algo que flui de dentro para fora, é o verdadeiro avivamento. A gente pensa que o avivamento vai vir de cima, não, vai vir de dentro, porque rios vão fluir aqui dentro, vão sair daqui. O
avivamento começa com uma consciência que dá de dentro para fora, porque o Espírito foi colocado aqui. O Espírito Santo é o verdadeiro avivamento que precisa fluir. Satisfação, natureza que flui, rio que cura, sentido da vida, é água viva, vida no Espírito, é comunhão, é uma fonte inesgotável, não tem carência, não tem nada, é uma vida que é plena, que você é satisfeito, sempre satisfeito e satisfaz todos que estão em tua volta. Isso é uma vida espiritual saudável. E Deus nos chamou para ser isso. Isso é ser igreja. Igreja é o manancial de Deus aqui na terra. E você foi chamado para isso. Essa é a igreja viva. Fonte inesgotável de comunhão. Fonte inesgotável de comunhão. É o rio que santifica. É prosperidade de vida. É restauração. É vida de forma visível. E ela é extremamente confiável. Os irmãos podem subir. Está terminando. E o povo, amados, ficava endurecido com Jeremias. O problema do povo, do povo de Judá, é que quando ele profetizava, as lideranças ficaram, em vez de se entregar ao Senhor e reconhecer isso, eles acabaram mais se endurecendo. E no capítulo 38, nós vimos uma outra cisterna, que os seus príncipes lançaram o profeta Jeremias para morrer dentro de uma cisterna cheia de lama. E toda vez que eu fico me endurecendo espiritualmente para aquilo que Deus quer para a minha vida, será que eu não estou fazendo com que o Espírito venha estar enlamaçado, porque nós não permitimos ele fluir o rio que ele propõe em nossas vidas? Nós não podemos deixar o profeta que habita dentro de nós morrer à míngua de fome, por causa do nosso orgulho, da nossa indiferença. E toda vez que eu aceito aquilo que Deus tem para a minha vida, vocês creem que o livro de Jeremias é um livro profético para hoje também? Vocês creem? O que diz Jeremias 18? Todo mundo canta, Senhor, me faz um vaso novo, eu quero ser, cheio do seu poder, da sua unção. Todo mundo quer ser um vaso novo. Então, seja trabalhado pela mão de Deus, tanto por dentro, como por fora, e deixa Deus modelar como Ele quer na sua vida. Porque quando a palavra fala, então, quando nós somos modelados, é porque nós aceitamos isso aqui para nós. Nós aceitamos, nós temos a palavra empenhada, nós aceitamos o que Deus quer, e a gente se dobra. A gente volta ao primeiro amor, nós voltamos a ser entusiasmados novamente, a voltar a esse primeiro amor. E as pessoas olham aqui, aqui tem uma igreja viva, onde tem uma fonte que flui. Porque tem pessoas dispostas para isso. Amém?